Olá pessoal, hoje vamos aprender um pouco sobre essa linguagem Kotlin. Vamos lá. Inicialmente, a linguagem Java era a linguagem oficial para o desenvolvimento de aplicativos Android. Então, desde quando o Android foi criado, ele já foi criado para que os aplicativos, pensando nessa proposta dos aplicativos serem desenvolvidos em Java e rodarem numa máquina virtual. Bom, a questão do Java, ela é licenciada. A Java, ela é um produto da Sun, né? E aí, a Oracle adquiriu a Sun. Então, hoje o Java é da Oracle. Tá, ok. E aí, o Java, apesar de ser um produto da Oracle, ele tem uma boa parte do Java, ele é livre. Então, você tem, por exemplo, o JRE, que é o da Oracle, e você vai ter também o OpenJDK, que digamos assim, formato livre, né, aberto e tal, nós podemos usar. E aí é o seguinte, o que aconteceu? No desenvolvimento ali do Android, a Google adquiriu o Android em 2005, né? 2003, 2005. O Android foi começado iniciado ali em 2003. E aí é o seguinte, olha, tinha um gargalo ali nessa questão do Java. Aí o que que o Android, o que que a Google fez? Não dava para usar, na época também não existia OpenJDK e e aí você tinha eu acho que não existia ainda não. Ou então já estava ali surgindo o OpenJDK e ainda não estava bem desenvolvido, né? E aí o Google para efetivar, né, o lançamento do Android, melhorar o Android, a velocidade e tal, tentou negociar essa licença, a licença do Java com com a empresa lá detentora dos direitos do Java e chegou a um valor de 50 milhões. Então o Google se recusou a licenciar, pagar esse valor para licenciar e que hoje é uma mixaria, né? Esses 50 milhões. Assim, diante do que o Google ganha com Android e tal, né? Tá. Então, a Google decidiu escrever sua própria máquina virtual Java, denominada Dalvik, usando as APIs Java. Agora nós temos que ter em mente o seguinte: por que eu estou falando isso? Dessa questão? Porque nós temos que entender um pouco sobre o que está por trás dos panos. Então o que aconteceu? O Google se recusou a pagar o licenciamento do Java e escreveu sua própria máquina virtual usando a API. Essa API aqui é o seguinte: essa API é a interface de programação. Significa o quê? Que tem as chamadas padronizadas do Java. E aí o Google escreveu uma máquina virtual Java com essas mesmas chamadas, as chamadas da API. Isso é muito comum nos softwares. Então, não sei como que ele conseguiu, se é engenharia reversa, o que foi lá que fez as chamadas para ser padronizado com o Java. E aí é o seguinte, além disso tem outro detalhe. Tem um trecho do código, 11 mil linhas de código, que estava disponível para a Apache. A Fundação Apache desenvolveu um projeto dela lá e o Google usou esse projeto Apache
que tinha essas 11 mil linhas de código registradas, né? E só que, pelo que eu entendi, essas 11 mil linhas a Apache podia usar sem fins comerciais. E o Google usou com fins comerciais. Então é alguma situação assim. Tá. Então a Oracle processou o Google pela engenharia reversa da API e pelas 11 mil linhas, cobrando 8 bilhões de dólares. E aí, isso em 2013, 2011, alguma coisa assim, que começou esse processo. Tá correndo até hoje. Tá correndo até hoje na justiça. Então, talvez a Google vai ter que pagar 8 bilhões, que já é um valor considerado, né? Que é a Oracle comprou a Sun por em torno disso aqui, ó, em torno de 8 bilhões. Então, o que a Oracle gastou vai receber de volta agora na empresa, né? Tá. Então, ninguém sabe ainda quem que vai ganhar isso aí, olha. Porém, essas 11 mil linhas, tudo bem. Que se Google perder, tá ok, né? Usou lá sem o licenciamento. Porém, a API já é um caso mais delicado, porque a Oracle está justificando que ela detém a API e que ninguém pode fazer software compatível com essa API sem pagar licenciamento para ela. Então, só para vocês terem uma ideia, tem muitos outros softwares que utilizam a mesma API. O software open source, ele faz muito disso. Então, se definir que o Google vai ter que pagar pela engenharia reversa da API, podemos ter aí uma enxurrada de processos que vai comprometer o software livre. Tá, mas vamos lá. Então, o que aconteceu? O Google reescreveu uma nova máquina virtual denominada ART, Android Runtime, reescreveu do zero, sem usar nada do passado, e melhor, mais otimizado e tal. E em 2009, o Google adotou a linguagem Kotlin como a linguagem oficial para o desenvolvimento de aplicativos Android. Então, na opinião minha, tem um pouco aí desse... Tem muito, né? Tem muito aí dessa rivalidade, essa questão aí dos processos contra o Java e tal. E aí parece que resolveu adotar uma nova linguagem, claro que com seus benefícios e tal, mas também boa parte por conta desse processo, né? Então envolve um valor considerável e tal. Seria uma forma de retaliação também, né? Inclusive uma forma de retaliação contra a Oracle. Tá. Então vamos lá, falar da Kotlin. A Kotlin é uma linguagem criada pela JetBrains. É a mesma criadora da IDE IntelliJ, que serve de base para o Android Studio. Então, você vê que é uma empresa muito competente, né? É uma linguagem open source, foi apresentada em 2011 e é uma linguagem de propósito geral, não é só uma linguagem para Android. E ela é 100% compatível com Java. Então, desde 2019, a linguagem oficial do Android. Então, o Kotlin foi pensado em ser uma linguagem mais segura, mais fácil de aprender, mais fácil de programar. Então, vamos lá. Estrutura básica da linguagem. Primeira coisa, nomeação de arquivo e classe, função e constante. Os arquivos começam com letra maiúscula e deve utilizar camel case. Camel case é sem espaço, com letra maiúscula, sim, para separar as palavras. A extensão é .kt. Você tem o Kotlin Script também, que é KTS. As funções começam com letra minúscula e também usam camel case. As constantes devem ser letra maiúscula, utilizando underline para separar as palavras. Então, qual que é a estrutura do arquivo? Primeiro, declarar o pacote, igual no Android normal lá no Java. Declarar as importações, igual no Android normal lá no Java. Declarar tipo, funções, propriedades e classes. A classe, estrutura da classe. Declarar as propriedades e bloco de inicialização. Os construtores secundários.
as declarações dos métodos e os companion objects. Formatação do código, gente. A indentação é com 4 espaços em branco, não se deve usar a tab. Ponto e vírgula, ele é opcional. Então, não tem mais o erro de ponto e vírgula, né? Geralmente o aluno, quando está aprendendo a programar, nós já vamos procurar o ponto e vírgula. Agora aqui não vai ter esse problema. Os parênteses, eles são obrigatórios para todo if, ok? E as chaves são obrigatórias, mas pode ser descartado se o bloco for de uma linha só. Bom, variáveis, pessoal. A variável, ela é criada com a palavra-chave var ou val. Var é quando for variável, val quando for constante. Acho que é no Pascal, né, que tem. Não. Tá. Então é a linguagem fortemente tipada. Ela tem, inclusive, inferência de tipos. Fortemente tipada e inferente de tipo significa que você pode declarar uma variável sem informar o tipo dela. E aí, de acordo com a expressão que ela for receber, o compilador determina qual tipo que é ela. Então, as variáveis são sempre objetos. Não tem mais aquele conceito de tipos primitivos. Tipo int. Não tem mais. Então, sempre são objetos. Sempre tem funções, métodos disponíveis para cada variável. Todas as variáveis. Então, alguns tipos aqui de variáveis. Ó. Byte, que é 8 bits. Short int. Long float, double, com casa decimal, né? Boolean, recebe true ou false, string e char, que é um caractere, né? Aí aqui tem alguns tipos de conversão. Por exemplo, você quer converter para int, to int, vai usar a variável ponto to int. Tá. Controle de fluxo. Nós vamos ter if, normal, when, que é o caso switch, né? For, while e do while. Normal, né? Vamos dar só um pouquinho aqui o when que era switch. Controle de fluxo com o if. Então aqui no if normal. Se A, B tá normal. Normal também. Aí aqui vai criando a variável maior que vai receber se A for maior que B, recebe A. Ou então recebe B. Então variável maior vai receber qual dos dois que vai ser maior. Isso aqui substitui o interrogação, né? O operador de interrogação. O when é mais ou menos igual também ao switch. Então, enquanto A vai testar a variável A, se for 1 vai executar esse bloco e sai. Ele não executa os demais. Se for 2 ou 3 vai executar a função A e sai. Ou o padrão vai a função B e sai. Então você não precisa pôr o break e o else é o default. Tá, controle de fluxo for. O for ele tem o mesmo uso também do for e for each. Então do valor de 1 até 10, os dias recebe a lista segunda, terça, quarta, né? Então for dia em lista dias, né? Print L dia, então ele vai imprimir os 3 dias aqui. E de 10 até 1, com passo 1, então vai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, tal. While, mesma coisa, while condição do, condição while. Mesma coisa do Java, né? Então, funções, gente. Vamos lá, ver aqui as classes, né? Então, ó, como define a classe? Classe chuva, o nome da chuva, é o nome da classe, né? Aí você vê o construtor primário, já vem aqui, você tem que pôr init. Isso aqui é para executar o código do construtor primário, que é o parâmetro que ele recebe, é milímetro. Então tá aqui, ó. Ok. Então para instanciar aqui, ó, var c é igual a chuva e o valor. Então você não precisa colocar new não. Não tem não. Só colocar o nome da classe e o parâmetro, ele já pega ali já. Já roda o construtor padrão.
Então vamos rodar aqui uma prática. Na prática, vocês podem instalar o compilador ou rodar dentro do Android Studio ou executar esse simulador online aqui, olha. Simulador online tá aqui, ó. O simulador online é bem interessante. Então o que acontece? Tem aqui o código, olha. O nome do pacote não é obrigatório também, se não tiver ele vai pôr o pacote padrão. Ele vai iniciar na função main, sempre executar na função main. Então clicar em play aqui, ó, ele vai rodar e pôr o resultado aqui, ó. Então bem bacana para testar e tal, aprender. E tem muitos exemplos aqui, pessoal, bastante coisa, tudo bem documentadinho e tal. Aí é o seguinte, nessa semana o roteiro vai ser, vocês vão pegar um roteiro que já foi feito, um roteiro anterior, e aí vocês vão refazer ele utilizando a linguagem Kotlin. Então quando criar o projeto lá no Android Studio, você vai criar um novo projeto e selecionar a linguagem Kotlin no lugar da linguagem Java. Vocês vão ver o seguinte, não muda muita coisa não. Então vai ser praticamente a mesma coisa, com a diferença é que você vai usar a linguagem ali um pouco diferente do Java, mas 100% compatível com Java. E assim, para mim, no meu ponto de vista, a linguagem Kotlin, ela para mim é praticamente o Java. Kotlin e Java praticamente a mesma coisa. E na internet você vai achar muito mais documentação sobre Java. Então, eu prefiro continuar implementando em Java. Mas a Kotlin tem várias vantagens. E aí vai depender de cada projeto. Então, se você vai começar um projeto novo, um projeto pequeno e tal, pode fazer em Kotlin para ir treinando, aprender. Ou se você for trabalhar um projeto maior que já utiliza Kotlin, vai ter que manter, né? Então é tudo uma questão de adaptação. Então cada um vê se gostar da linguagem e tal, continua fazendo os programas nela. Então o código, você consegue converter o código automático, copiar, colar automático. Eu acho que o ideal quer adotar o Kotlin, comece a escrever tudo em Kotlin. Quer adotar o Java, faz em Java. Se ficar mesclando um projeto em um, outro em outro, vai confundir um pouco, mas também não é nada impossível, né? O ideal é conhecer as duas linguagens, treinar um pouco na linguagem Kotlin. Se aparecer uma oportunidade de emprego nessa área, ou se haver alguma necessidade, né, de implementar utilizando essa linguagem, você já conhece, já vai ficar bem mais fácil, né? Não vai começar do zero, né? Não vai partir do zero. Então tá. Espero que tenham compreendido bem aí, e se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estou à disposição aí para ajudar. Então tá bom, obrigado, até mais, até a próxima.